Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que vocês estão? Como passaram esta semana? Espero que, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam bem de saúde física, bem de saúde espiritual, que vocês estejam bem também nas relações familiares, que tudo esteja caminhando para a honra e a glória do nosso Deus. Nós temos acompanhado o noticiário, como dissemos também na semana passada, é, esta semana saiu uma notícia na imprensa que, pelas amostragens das pesquisas, também pela questão da ocupação dos leitos dos hospitais, nos parece que pela primeira vez a cidade de São Paulo teve uma diminuição nas contaminações e também nos óbitos. Que essas notícias elas se mantenham, elas sejam progressivas, no sentido de que a cada semana nós possamos ter novas esperanças, esperanças renovadas de que este mal que tem assolado a humanidade, que tem assolado a sociedade e tantas formas de consequências possa ser reduzida e nós gradativamente possamos reassumir as nossas vidas cotidianas normalmente. Nós sabemos das consequências para o trabalho, muitos perderam seus empregos. Nós queremos pedir a Deus também para aqueles que estiverem nesta condição, que o Senhor possa abrir novas portas de emprego para o sustento das famílias. Queremos também dizer àqueles que necessitam sair do isolamento. Nós temos percebido também, através da imprensa, que mais e mais lugares de convívio social estão quebrando o isolamento. Lembrando que nós ainda temos uma arma contra esse mal, né, que é o isolamento e os protocolos de segurança. Mas, mesmo assim, se você precisa sair do isolamento, ainda nós recomendamos, orientamos que cumpram todos esses protocolos, como o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, mas lembrando que não é garantido, né? E nós ainda não temos algo seguro, como uma vacina, para que as pessoas possam voltar a esta vida normal. Muito bem. Nós temos esta responsabilidade, né? A nossa obrigação do cuidado com todos aqueles que formam as nossas famílias, né? A nossa comunidade religiosa, para que vocês possam, de fato, ter uma palavra de cuidado. E é por isso que nós nos orientamos nesse sentido. Nós gostaríamos de retomar o nosso estudo, né, nossa aula sobre Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando da vida do apóstolo Paulo. Alguns acontecimentos aqui nós já tratamos em aulas anteriores. Nós já falamos sobre um apóstolo Paulo que era um fariseu,
que perseguia cristãos. Já falamos do martírio de Estevão, no qual Paulo esteve presente, sendo um dos responsáveis. Falamos também da estrada de Damasco, quando Paulo recebe a autorização dos sacerdotes para ir até Damasco perseguir os cristãos que vivem ali naquela cidade, e do encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Falamos também do período que Paulo fica em Damasco, recebendo orientação, foi batizado em Damasco. Depois do período que Paulo esteve no deserto, o seu retorno para a cidade de Damasco, já como cristão, já como pregador da palavra viva, que é Jesus Cristo, na sinagoga, da sua perseguição. Falamos também que ele retorna a Jerusalém e ali ele se apresenta para os apóstolos que o acolhem, mas como uma pessoa que causa um mal-estar, porque era um perseguidor dos cristãos, agora estava no meio dos cristãos, era visto com desconfiança por parte dos cristãos, mas também por parte dos fariseus. E nós temos essa primeira passagem do apóstolo Paulo em Jerusalém. Depois nós falamos da ida do apóstolo Paulo para a sua cidade de origem, que é Tarsis, e mais esse tempo que ele fica lá, em Tarsis, do encontro que o apóstolo Paulo teve com Barnabé, que saiu da igreja de Jerusalém, se encontrou com Paulo em Tarsis, e depois caminhou com Paulo para Antioquia, e ali o ministério de Paulo começa a frutificar. Paulo já é reconhecido na igreja de Antioquia como um dos seus mestres e, juntamente com Barnabé, Paulo ele volta a Jerusalém para o fornecimento de ajuda material para os cristãos de Jerusalém que estão passando por necessidade. E ali, naquele momento em que o apóstolo Paulo se encontra pela segunda vez já convertido ao cristianismo em Jerusalém, o apóstolo Paulo irá defender a sua posição como um apóstolo de Cristo também, que foi escolhido diretamente por Jesus. Então, Paulo defende a sua legitimidade como um dos servos de Cristo, legítimo para pregar, então, o Evangelho de Jesus Cristo. Retorna a Antioquia. Em Antioquia é comissionado para a sua primeira viagem missionária, que passa ali durante 4, 5 anos. Quando retorna a Antioquia, então nós temos a grande questão que tem originado estas últimas aulas, porque ali em Antioquia estava sendo ensinado a questão da prescrição da lei de Moisés por pessoas que vieram da igreja de Jerusalém. Justamente nesta carta que nós estamos estudando, o apóstolo Tiago vai dizer com todas as letras, lá no versículo 24, que nós estudamos na aula da semana passada. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, quando o apóstolo Paulo retorna da primeira viagem missionária, essas pessoas que saíram da igreja de Jerusalém e pertenciam aos judaizantes, ao partido legalista, eles já tinham disseminado esta ideia entre os fiéis da igreja de Antioquia, e algumas pessoas já tinham aceito esta ideia.
né, que era necessário primeiro passar pelos ritos do judaísmo, como a circuncisão, para depois professarem a sua fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo retorna da primeira viagem missionária, este é o ambiente lá na igreja de Antioquia, em que alguns que eram, né, gentios, cristãos gentios, se converteram a Jesus Cristo sem qualquer restrição, sem qualquer prescrição. Simplesmente aceitaram a mensagem de Jesus e o reconheceram como seu Senhor e Salvador. Mas existiam pessoas que vieram da igreja de Jerusalém e disseram: não, vocês, antes de aceitarem Jesus Cristo, vocês precisam passar pelas leis do judaísmo, né? Colocando então empecilhos, colocando dificuldade para a verdadeira vida cristã daqueles que aceitaram a Jesus Cristo, né? Nas palavras do apóstolo Tiago, né? Essas pessoas que disseminaram esta mensagem, elas têm perturbado a ordem e têm transtornado a alma desses cristãos de origem helênica ou gentílica. E aí, por causa destas questões, Paulo fica horrorizado quando ele retorna a Antioquia e percebe como a igreja que ele tinha deixado 4, 5 anos antes, que era uma igreja pujante, era uma igreja forte, era uma igreja que estava em harmonia, que estava em unidade, e agora se encontrava em divisão. E a partir desse instante, então, por causa desta controvérsia, eles são conduzidos, né, para Jerusalém, justamente para discutir essa questão que foi o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã primitiva. E ali nós sabemos quais foram os resultados, né? Pedro, tomando a palavra, movido pelo Espírito Santo, ele simplesmente abafou, sufocou qualquer falatório, qualquer discussão, e aí então o Espírito de Deus falou através do apóstolo Pedro, né, confirmando o posicionamento de Paulo e de Barnabé contra esses irmãos que tinham disseminado esta orientação sobre a questão da lei de Moisés. E nós verificamos naquelas aulas que Paulo e Barnabé não precisaram sequer defender do ponto de vista teológico ou de vivência cristã, né, as suas posições. Bastou que eles testemunhassem aquilo que Deus tinha realizado através da vida deles, quais os sinais, quais os prodígios que Deus tinha realizado através da vida de Paulo e de Barnabé, né, que nos conta, né, o versículo 12 desse mesmo capítulo 15, no meio dos gentios na sua primeira viagem missionária. E aí então nós temos o fechamento do Concílio de Jerusalém com esta posição. Qual a posição? De que não há necessidade, né, de você ter uma prescrição das leis de Moisés, né, como a circuncisão, para que depois as pessoas tivessem uma vivência de Jesus Cristo. Então, esta foi a posição definitiva, e agora nós estamos neste momento em que o apóstolo Tiago entende por bem enviar a mesma igreja de Antioquia, de onde surgiu a polêmica e a controvérsia, a solução dessa polêmica e dessa controvérsia, que era justamente como a igreja estava 4, 5 anos antes. Então percebam como muitas vezes quando as pessoas elas não têm a orientação de Deus, e elas não têm a inspiração do Espírito Santo de Deus, elas causam problemas, elas causam dificuldades, elas causam divisões, e a igreja que deveria caminhar, avançar na mensagem do reino de Deus, ela patina, ela precisa
voltar para si mesma, para resolver os seus problemas, para recuperar a sua saúde espiritual e aí sim, forte, harmônica, em unidade, caminhar em direção à mensagem de Jesus Cristo. É justamente neste momento aqui que nós vamos retomar a nossa aula, né? Quando então o apóstolo Tiago solicita que haja então a lavra de uma carta que nós, a partir da aula da semana passada, passamos a chamar de decreto apostólico, para que este decreto apostólico então chegue até a igreja de Antioquia e, obviamente, que depois possa se disseminar para outras comunidades cristãs, aonde muito provavelmente estes problemas apareciam de forma local, mas agora existe um posicionamento teológico, eclesiológico, de como é que a igreja deve se conduzir a respeito dessa questão. Por falar no decreto apostólico, nós falamos há 2 aulas anteriores, né? Nós falamos sobre como é que qual foi, então, o destinatário, a quem se destinava esse decreto, né, que então é a igreja de Antioquia, onde surgiu a polêmica, e agora precisava retornar para lá a decisão que foi tomada no concílio para que a igreja pudesse recuperar a sua paz. Na aula da semana passada, nós falamos a respeito do primeiro conteúdo do decreto apostólico, que foi a causa, o motivo, a necessidade, a razão, a circunstância de ter que se escrever uma carta com as decisões do concílio. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito do segundo ponto, ou do segundo conteúdo deste decreto apostólico, e esse segundo conteúdo eu nomeei como a legitimidade de Paulo e de Barnabé. A legitimidade de Paulo e de Barnabé. E para isto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 15 de Atos, e nós leremos 3 versículos nesta aula, e analisaremos esses 3 versículos e compreenderemos a mensagem que eles nos trazem. Então, o primeiro versículo, que é o versículo 25, diz assim: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então eu destaco aqui, nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas Barsabás e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, este é o segundo conteúdo deste decreto apostólico que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, eu começo fazendo o seguinte destaque. A partir do momento que a decisão do concílio ela tende, favoravelmente às posições de Paulo e de Barnabé, significa que a liderança, e aqueles que têm o poder da igreja cristã primitiva, eles estão simplesmente retirando o apoio daqueles cristãos que originalmente eram da igreja de Jerusalém, que foram até Antioquia e começaram a disseminar aquela orientação. Era, então, preciso que as pessoas se convertessem
primeiro as leis de Moisés para depois viverem a fé em Jesus Cristo. Então, a direção da igreja, as autoridades da igreja cristã primitiva, os apóstolos, os presbíteros, eles estão simplesmente retirando o apoio daqueles que eram seus irmãos, que viviam com eles, mas que tinham ido a Antioquia, né? E depositam o seu apoio a Paulo e a Barnabé. E isto fica muito evidente quando essas autoridades não só tomam esta decisão, mas quando elas reforçam esse mesmo sentimento, esta mesma consideração, né, reconhecendo em Paulo e Barnabé, legitimando a ação das vidas deles na primeira viagem missionária, que de fato são homens que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. E os chamam de amados. Então é preciso que nós, ao lermos as Escrituras, que nós não possamos fazer, né, uma leitura chapada das Escrituras, né? De repente a gente vai lendo as Escrituras e a gente não dá o devido realce, devida importância para algumas palavras, né? Porque neste versículo 25 está dito na carta que Paulo e Barnabé são amados. Paulo e Barnabé são amados, são reconhecidos e são legitimados pelo Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé são reconhecidos, legitimados nas suas pessoas, tá certo? Mas também nas suas posições. Então, isso é preciso que fique muito claro, muito evidente. Agora, a gente pode, inclusive, abrir aqui uma janela e fazermos uma pergunta, né? Por que Paulo e Barnabé receberam esse reconhecimento? Porque Paulo e Barnabé receberam essa legitimidade. Em primeiro lugar, porque são homens que dedicaram as suas vidas em favor do nome de Jesus Cristo. Eles entregaram as suas vidas para o anúncio de Jesus Cristo. E quando nós dizemos assim, eles entregaram as suas vidas, eles entregaram de fato. Eles entregaram de fato. Eles não cuidaram minimamente da preservação das suas vidas. Porque durante a primeira viagem missionária, nós já falamos aqui, eles tiveram muitos problemas, muitas dificuldades. Eles receberam muita violência, violência psicológica, violência física, a ponto que esta entrega, e aqui é o cerne da questão, a ponto desta entrega colocar em jogo a sua própria preservação da vida. Eles poderiam ter morrido, mas eles teriam morrido anunciando e pregando o nome de Jesus Cristo. Então não há maior entrega do que esta. Não há maior dedicação do que esta. De que entregar a sua vida completamente, integralmente. Esta palavra é muito forte, é integralmente. A ponto de colocar em risco a sua integridade física, eles poderiam ter morrido. Então é por isso que Paulo e Barnabé, eles estão recebendo este reconhecimento. É por essa questão que Paulo e Barnabé estão recebendo essa legitimidade.
É por isso que Paulo e Barnabé estão sendo chamados de amados. Eles arriscaram tudo. Qual é o bem maior que nós temos? Qual é o dom maior? As Escrituras nos dizem. O maior presente que nós recebemos de Deus é a vida. E eles estão entregando suas vidas em favor de Jesus Cristo. Estão entregando as suas vidas em favor do Filho de Deus, do próprio Deus que lhe deu a vida, ou que lhes deu a vida. Eles estão agora entregando as suas vidas em favor de Jesus Cristo. E aqui, se os irmãos puderem lembrar o que Jesus Cristo fez por você e por mim. Jesus Cristo fez por você e por mim a sua entrega. Ele, Jesus, entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para que nós, eu e você, possamos receber os frutos da obra de Jesus Cristo, que é a justificação pela fé. Estamos absolvidos diante de Deus. Esse é o primeiro fruto. O segundo fruto, estamos limpos do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. O terceiro fruto, a partir deste momento, agora nós temos nova aliança. Nós podemos nos relacionar diretamente com Deus, por intermédio de Jesus. Quarto fruto, nós estamos redimidos. Finalmente, o quinto fruto, Jesus conquistou com a entrega da sua vida na cruz a nossa salvação. O que Paulo e Barnabé estão fazendo? Estão retribuindo na sua limitação humana aquilo que o Filho de Deus fez por nós. Paulo e Barnabé também estão entregando as suas vidas, assim como fez Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, tornando-se verdadeiramente servos de Jesus. E é por isso que Paulo e Barnabé estão recebendo este reconhecimento. É por isso que Paulo e Barnabé estão sendo legitimados. É por isso que Paulo e Barnabé estão sendo chamados de amados. Paulo e Barnabé, como falei, na sua limitação humana, eles estão seguindo à risca o exemplo de Jesus, que é entregar as suas próprias vidas. Arriscaram tudo. Arriscaram a sua integridade física. Arriscaram a sua integridade psicológica. Arriscaram a sua integridade emocional. A serviço de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Escolhidos para serem verdadeiramente seus servos. Escolhidos para agirmos exatamente como Jesus agiu, nada menos do que isto. Mesmo que nós sejamos roubados na nossa integridade física, roubados na nossa integridade psicológica, roubados na nossa integridade emocional. E o que nós estamos percebendo no mundo dos tempos atuais? Que as pessoas se chegam a Jesus Cristo justamente para serem preenchidas
no seu aspecto físico, através de um milagre, no seu aspecto psicológico, para que elas se conheçam e conheçam as suas reais motivações, nos seus aspectos emocionais, pessoas em depressão. Sim, Jesus Cristo é capaz de curar, mas Jesus Cristo, ele quer que além da cura, você seja capaz de entregar tudo por ele. Ele quer te curar, ele quer te deixar saudável. Olha o percurso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que resolver muitas questões psicológicas, muitas questões emocionais, para poder se tornar quem ele se tornou, o apóstolo dos gentios. Mas ele foi curado. E depois de ser curado, ele se colocou na estrada, a caminho, a serviço. Então, meu irmão e minha irmã, você que chega à igreja, chega até Jesus Cristo, com a sua integridade física abalada, com a sua integridade psicológica abalada, com a sua integridade emocional abalada, com a sua integridade relacional abalada, você receberá cura. Mas não é para você ficar se curando a vida inteira. Depois de curado, você precisa se colocar a caminho. Você precisa se colocar a serviço. E nós temos percebido que as igrejas têm se tornado verdadeiros hospitais, onde as pessoas chegam com todo tipo de necessidade. Tenha convicção, meu irmão e minha irmã, a fé, Jesus Cristo, ele vai suprir as suas necessidades. Mas chega um momento em que você tem que estar pronto. Tem que estar saudável. Você não pode passar a vida inteira doente. Você precisa se colocar a caminho. Você precisa estar curado, para que você também esteja a serviço de Jesus Cristo. É justamente isso que aconteceu com Paulo, com o apóstolo Paulo. Esteve curado, e a partir do momento que esteve curado, ele se colocou a caminho. E ao estar a caminho, ele colocou tudo de novo, tudo aquilo que ele era mais precioso, em risco, por amor a Jesus Cristo. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Nada menos do que isto. Mas a pergunta volta. Por que Paulo e Barnabé receberam tal reconhecimento? Por que Paulo e Barnabé receberam tal legitimidade? Por que Paulo e Barnabé foram chamados de amados? Porque curados e a caminho, demonstraram coragem. Muitos de nós não temos. Demonstraram coragem. Entenderam que a sua vida ela só tem sentido em Cristo. E essa coragem vai no nível tal que eles não teriam qualquer outro motivo para viver. Além de se colocar ao serviço do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, por essa demonstração de coragem, não tinham mais nada a perder. A eles, Cristo enchia completamente toda a sua vida. E é por esta demonstração de coragem, de integridade,
de um risco absurdo e total e absoluto. Nada menos do que o exemplo de Cristo é que Paulo e Barnabé são reconhecidos, são legitimados, são chamados de amados, porque eles despertaram nestes líderes, nesses apóstolos e presbíteros, que eram as autoridades máximas da igreja de Jerusalém, a igreja mãe. Eles despertaram total confiança. Não só confiança na igreja mãe, eles despertaram a confiança por onde quer que passaram. E é isto que nós verificamos como resultado da primeira viagem missionária. Despertaram confiança, que entregaram tudo que tinham, a sua própria vida, integralmente. Sendo, então, exemplo, como Jesus era para eles exemplo. Por isso também, aqueles que se converteram espelhados no exemplo de Paulo e Barnabé, que por sua vez espelhavam Jesus Cristo. Paulo e Barnabé tornam-se exemplo até os nossos dias do que é ser um verdadeiro cristão, do que é ser um verdadeiro cristão no dever. Ah, que época que nós estamos vivendo, onde as pessoas só querem receber privilégios, só querem receber direitos. Quantos de vocês já ouviram? Estou no meu direito. Mas com o seu direito vem também o seu dever. Este é o conceito correto de cidadania. Você quer ser um cidadão brasileiro? Não ache que você só tenha direitos. Vocês também têm deveres. Se você quer ser um cidadão do reino de Deus, não ache que você só tem direitos. Vai dar tudo bem com você, que você só terá bênçãos. Você também tem deveres para com o reino de Deus. E o seu dever, nada menos do que seguir o exemplo de Jesus Cristo. É seguir o exemplo de Paulo e Barnabé, que integralmente deram as suas vidas em favor da mensagem da Boa Nova do Evangelho. Paulo e Barnabé são exemplos do dever. São exemplos da entrega total. Exemplos do que é ser servo de Cristo. Lembrem da história de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Muitos fugiram de Jerusalém por causa da atuação de Paulo. Outros ficaram e foram mortos em Jerusalém. E aqui lembramos de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã primitiva. Morreu por Jesus Cristo. Morreu seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Agora, Paulo martirizou Estevão. Agora era ele, Paulo, um mártir. Um mártir voluntário. Um mártir voluntário. Então, Paulo passou pelos seus dramas. Paulo passou pelas suas dificuldades. Mas Paulo foi convertido integralmente.
a Jesus Cristo. Pela integralidade da sua vida, ele entrega a sua vida agora integralmente a Jesus. Embora ainda, durante a sua primeira viagem missionária, ele não tenha sido morto, sua vida ainda está preservada. Mas Paulo e Barnabé recusam-se a morrer por qualquer outro motivo, por qualquer outra causa, que não seja a causa de Cristo. E agora, meus irmãos, eu convido que vocês leiam comigo a letra do hino oficial da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu convido que vocês leiam, porque nós cantamos esse hino a vida toda. Mas como esse hino faz sentido à luz da vida de Paulo. Começo com o refrão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, entrega integral. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre até morrer. Nós cantamos isso todos os anos. Mas a minha pergunta para você nesse dia é se você está disposto a viver o que você canta. Porque Paulo esteve disposto. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos. Por causa da demonstração de coragem de Paulo, é que ele é reconhecido, é que ele é legítimo, é que ele é amado. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. No segundo verso, eis formados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo na luta que nós estamos enfrentando, você não precisa ter o resultado final desta luta, que em Cristo você já venceu. Durante a própria luta, que você glorifique a Deus pela vitória, porque você já é vitorioso em Jesus Cristo. Mas o nosso hino faz uma advertência, que é no terceiro verso. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Pois sejamos todos a Jesus leais, verso 4, e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Paulo e Barnabé, integralmente. Seu físico, no seu aspecto psicológico, no seu aspecto emocional, na sua fidelidade, no seu caráter, na sua luta, na sua vitória, com valor, sem temor. Por Cristo, prontos a sofrer. Se você acha que se relacionar com Cristo é só ter direitos, bênçãos, benesses, o nosso hino é bem claro. Com Cristo, prontos a sofrer.
Nós temos deveres, deveres como servos de Jesus Cristo, e por ele devemos sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, firmes sempre até morrer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isto que faz com que Paulo e Barnabé sejam reconhecidos pela igreja de Jerusalém, sejam legitimados, sejam chamados de amados, porque eles viveram a palavra que se encontra em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Versículo bem conhecido, mas que ganha um sentido, que ganha um brilho, que ganha uma cor, quando nós verificamos este versículo à luz da vida de Paulo, que tomou como exemplo a vida de Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se você precisa de um moto, se você precisa de uma palavra que seja símbolo da sua vida, seja esta palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Os líderes de Jerusalém, eles estão impressionados. Estão impressionados com a dedicação. Eles estão impressionados com o fervor de Paulo e de Barnabé. E por causa disso, eles os tratam com total consideração, com total estima, porque eles se arriscaram integralmente. Arriscaram as suas vidas em favor do Evangelho. Os próprios líderes de Jerusalém, eles estão impressionados por que em algum momento eles também viveram isto. Então eles estão considerando Paulo e Barnabé na mesma categoria daquilo que eles também já fizeram. E aqui começa a se tornar um padrão de todo cristão verdadeiro de sofrer por Cristo, sofrer pelo anúncio do Evangelho, receber as consequências. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 5 de Atos. 5 de Atos, nos versículos 40 e 41. Dizem assim: chamando os apóstolos, esses apóstolos que agora estão olhando para Paulo e Barnabé, falando assim: olha, vocês realizaram por Cristo coisas que nós também fizemos já. Então está havendo aqui uma unidade. Existe um padrão. Existe uma identidade. Os versículos dizem assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meus irmãos, não é fácil. Como é que eu posso ser feliz por estar sofrendo por Cristo? Mas é isto que a palavra nos orienta a fazer.
sofrer por Cristo. Existe uma unidade. Os apóstolos, que são as autoridades da igreja de Jerusalém, respeitam Paulo e Barnabé, o reconhecem, o legitimam, os amam como verdadeiros cristãos que sofrem e entregam tudo por amor de Jesus Cristo. Convido os irmãos ainda a abrirem as suas Bíblias aí no capítulo 14 de Atos, 14 e 19. Durante a primeira viagem missionária, olha só o que aconteceu com Paulo, colocando a sua integridade física em questão, podendo morrer a qualquer instante. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o morto. Mas a obra de Paulo ainda não tinha terminado. A obra que Deus comissionou a Paulo ainda não tinha terminado. Era necessário que Paulo se fortalecesse no seu espírito para suportar a missão que Deus tinha dado nas suas mãos, que era anunciar o Evangelho. Então é por isso também, esses líderes de Jerusalém conhecem Paulo e Barnabé, e mais, além de os reconhecerem, legitimarem e dizerem que são amados, eles fazem uma recomendação toda especial. Olha só, vocês vão voltar lá para a igreja de Antioquia, quando há 5 anos antes, essa mesma igreja tinha comissionado, e esta igreja, ela vai novamente dar o valor e o reconhecimento que Paulo e Barnabé gozavam antes da primeira viagem missionária. Agora eles são recomendados, uma recomendação especial para que a reputação de Paulo e Barnabé fossem resgatadas, que de alguma forma foram ou foi abalada essa controvérsia. E por que a reputação de Paulo e Barnabé foi abalada por essa controvérsia? Porque alguns cristãos colocaram o seu chamado e a sua missão em dúvida. É porque esses cristãos judaizantes que saíram de Jerusalém, que foram até Antioquia, disseminaram uma semente de ódio, disseminaram uma semente de dúvida ao chamado, à missão. Provavelmente deveriam ter chamado Paulo e Barnabé como falsos profetas. Mas a palavra e a ação do apóstolo Tiago. E aqui eu falo um pouco do apóstolo Tiago. Foi exemplar, conduzida pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra e a ação do apóstolo Tiago, na hora da decisão do concílio e na hora da decisão da escrita de um decreto para todas as igrejas, ela produziu um efeito extraordinário, primeiramente sobre a igreja de Jerusalém, mas também por todas as igrejas da cristandade primitiva. Alguns estudiosos consideram, inclusive, que o apóstolo Tiago era um homem extremamente reconhecido pela sua piedade pessoal. Era justamente isso que agradava aqueles legalistas. Alguém piedoso que cumpria as determinações da lei de Moisés. Mas a diferença entre o apóstolo Tiago e esses outros
é que o apóstolo Tiago, ele vivia a piedade. A piedade fazia parte da sua essência, dos seus valores. Não apenas daqueles que querem se mostrar exteriormente, externamente como piedosos. A piedade pessoal do apóstolo Tiago, muito provavelmente, era alguém que até preferia viver de acordo com as prescrições da lei. Por isso agradava aqueles judaizantes, por isso agradava aquelas pessoas do partido legalista. Mas apesar deste agrado, este agrado ele não era exterior, ele era interior. O apóstolo Tiago estava completamente convertido a Jesus Cristo. Tinha Jesus Cristo como seu exemplo de vida. Mesmo que o apóstolo Tiago tivesse mais relacionamento com essas pessoas, mesmo que o apóstolo Tiago preferisse viver a sua fé cristã segundo os métodos e as expressões do judaísmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Tiago sabia que não eram as expressões do judaísmo fundamentais e nem necessárias para a salvação. Mesmo que essas expressões do judaísmo fizessem parte da vida do apóstolo Tiago, ele sabia que isto não era necessário para a salvação e por isso não deveria ser imposto aos cristãos gentios. Porque o apóstolo Tiago sabia que a obra produzida por Jesus Cristo na cruz do Calvário era maior, melhor e mais excelente do que as obras produzidas pela lei de Moisés. Essa percepção do apóstolo Tiago, ele começa a verificar o seguinte, que quando se vive a lei na sua essência, uma lei boa, porque foi a lei de Deus. Então o apóstolo Tiago não via oposição, não via contradição entre a lei de Deus e a obra de Cristo, mas ele sabia que a obra de Cristo não tinha preço. O preço que Jesus Cristo pagou na cruz, nós não conhecemos. O apóstolo Tiago, ele foi sendo moldado, modelado durante o Concílio de Jerusalém. Ele foi demonstrando uma inteligência humana, mas também uma inteligência espiritual quando ele percebe esta verdade que eu acabei de dizer sobre a excelência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Coisa que esses líderes legalistas, esses líderes judaizantes não perceberam. Por causa disso, o apóstolo Tiago é considerado também um dos grandes líderes do cristianismo primitivo. Mas nós temos também, no estudo que fizemos para esta aula, uma expressão de Calvino, de João Calvino comentando este concílio de Jerusalém. João Calvino vai dizer que esses judaizantes do partido legalista, eles tentaram desacreditar, eles tentaram levantar suspeição, eles tentaram colocar em questão o chamado, a missão, o caráter de Paulo e de Barnabé como falsos profetas. Mas, segundo João Calvino,
estes judaizantes é que de fato são os falsos profetas. Pode-se atestar o chamado, a missão, o caráter de Paulo e Barnabé como apóstolos dos gentios são inspirados e comissionados por Deus e referendados pelos líderes da igreja, pelas autoridades da igreja, neste concílio de Jerusalém. Para finalizar, no versículo, nós estamos estudando, no versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão estas coisas. É muito interessante. Nós já falamos de Judas, Barsabás e de Silas. No caso de Paulo e Barnabé, quando eles retornam a Antioquia, Paulo e Barnabé são conhecidos. Então, é apenas um referendo, ou seja, o concílio de Jerusalém referendou a posição de Paulo e Barnabé. Não só apenas referendou, mas valorizou e restabeleceu a reputação desses homens, que de alguma forma foi abalada pela controvérsia e pela polêmica do concílio. Mas, no caso de Judas, Barsabás e Silas, era necessário que o concílio referendasse também essas duas pessoas, porque a igreja de Antioquia não os conhecia. Então, quando as autoridades de Jerusalém referendam Judas, Barsabás e Silas, o que está sendo proposto aqui é o seguinte: que o testemunho que Judas, Barsabás e o testemunho que Silas darão na igreja de Antioquia, esse testemunho deveria ser ouvido e ser aceito. Olha que coisa interessante, né? A carta está escrita, o testemunho é oral. Então, agora legitimados, Judas, Barsabás e Silas pelas autoridades do Concílio de Jerusalém, agora eles estão legitimados e referendados. Então agora eles têm autoridade. Eles têm autoridade para relatar o que aconteceu no concílio e explicar as próprias palavras da carta que nós chamamos de decreto apostólico. E destas duas formas de comunicação, oral e escrita, elimina-se qualquer possibilidade de falsificação da carta. Essa dupla forma de exposição das coisas que aconteceram no concílio, a forma oral e a forma escrita, faz com que não reste absolutamente nenhuma dúvida, que não se estabeleça nenhuma má interpretação sobre o que foi decidido, sobre qual deve ser a orientação da Igreja de Cristo. Não apenas em Antioquia, mas em todos os lugares, até os confins da terra, como disse Jesus. Judas, Barsabás e Silas deveriam dar testemunho da vitória, da posição e das pessoas de Paulo e de Barnabé. Quando eu tenho outros irmãos falando sobre nós, significa que não pode restar dúvida. Significa que nós não nos exaltamos. Outras pessoas falam sobre nós.
Não há coisa mais bela do que quando você é reconhecido por outras pessoas, sem que você possa, nem precise, dizer uma sequer palavra ao seu respeito. É assim, meus irmãos, que Deus faz. Deus nos reconhece por intermédio de outros, na presença de muitos, sem que você precise sequer fazer algo ou falar algo na sua própria defesa. E aqui a gente percebe quase que uma linha harmônica de condução de Deus sobre tudo isso. Lá no Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé não tiveram que dizer absolutamente nada defendendo as suas posições. Na igreja de Antioquia agora, Deus manda Judas e Silas falarem sobre Paulo e Barnabé, sobre as suas pessoas, sobre a sua posição. Também eles não precisam falar. Mas é Deus quem está falando. Deus tem muitas maneiras de falar. As Escrituras nos dizem: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um duplo testemunho. Judas Barsabás e é Silas. E lembrem-se, hein, que seja um, seja o outro, eles eram de partidos diferentes lá no concílio. Nós já explicamos isso em aulas anteriores. Defendiam posições diferentes. Mas, quando o Espírito Santo nos converte, ele nos transforma. Transforma a nossa mente, que nós chamamos de metanoia. Deus nos converte inteiro, integralmente, inclusive com as nossas ideias. Eram pessoas que tiveram posições divergentes e perderam. Agora estavam falando em nome da igreja. Estavam defendendo agora uma posição que não era deles originalmente, mas agora se tornou, porque foram convertidos a esta nova posição. Portanto, Paulo e Barnabé não precisam dizer absolutamente nada ao seu respeito. Elimina-se qualquer possibilidade de autoexaltação, qualquer possibilidade de autoelogio, qualquer possibilidade de exagero. E nós finalizamos assim. A palavra escrita, esta palavra foi o decreto apostólico. A palavra falada são os testemunhos de Judas, Barsabás e de Silas. Sustentam-se mutuamente. A harmonia entre aquilo que está escrito e aquilo que é falado, atestando a sua veracidade, atestando a sua credibilidade, atestando a sua legitimidade, atestando a sua orientação. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que ficou decidido no Concílio de Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, não é letra morta, é letra viva. Ganha tonalidade, cor, vivacidade naquilo que é falado também por esses irmãos que testemunham o que aconteceu no concílio. A letra escrita precisa ser vivificada. A letra que nós lemos na Bíblia
todos os dias precisa produzir vida em nós. Ela só produz vida em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. Nos nossos dias, não basta, não é suficiente que você leia a Bíblia todos os dias. Não é suficiente que você ouça mensagens por pessoas inspiradas, comissionadas, legitimadas com autoridade pelo Espírito Santo. Não é suficiente. É necessário que você coloque que a palavra de Deus que você leu, as palavras que você ouviu, é necessário que você as coloque em prática. Que você viva aquilo que você lê. Que você viva aquilo que você escuta. Porque é isto que Jesus quer de você. Um servo verdadeiro, um servo fiel, esteja disposto a qualquer coisa do seu nome. O nome de Jesus Cristo. Assim como nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 14. No capítulo 14. Perdão, no capítulo 5. No versículo 41. Assim como nós lemos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça um servo fiel, íntegro na sua presença, em todas as dimensões. Que o Senhor cure todos os aspectos da sua vida. Mas que passada a cura, você esteja pronto para ir, para anunciar a mensagem de Jesus, seguindo o seu exemplo, a ponto de entregar a sua própria vida por ele. Nada menos. É isso que o Senhor pede de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante essa semana. Em nome de Jesus.